Irmãs e irmãos, paz e bem. Eu sou Rafael e venho fazer a palestra de número 2, chamada Caridade Animal e Especismo, que compõe a série Espiritismo e Libertação Animal, onde estamos buscando demonstrar a contribuição do Espiritismo para a libertação animal. Eu não sei se você sabe, mas as sociedades de vários países estão cada vez mais se organizando pela libertação dos animais, de tamanho julgo que temos submetido esses nossos irmãos menores. E o Espiritismo tem muito a contribuir nesta seara. Precisamos trabalhar pela descoisificação dos animais, porque, infelizmente, demos status de coisa àquilo que Deus deu a graça da vida. Então, o primeiro convite que eu te faço é que acesse o nosso site chamado eticaanimalespírita.org e vá lá no catálogo de referências bibliográficas da Ética Animal Espírita, porque ali nós selecionamos mais de 180 mensagens dos bons espíritos, e isso em mais de 100 obras clássicas espíritas que nos pedem um engajamento a favor dos animais, que pede que extingamos as crueldades variadas que temos submetido os animais. E é sobre esse catálogo que essa série se debruça. Então serão diversas palestras comentando essas várias mensagens dos bons espíritos. E a mensagem que eu comentarei hoje é a mensagem do benfeitor Emmanuel, a de número 52, lá no nosso catálogo. Essa mensagem está no livro Escultores de Almas, no capítulo Caridade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E trazendo um trechinho dela, diz assim o benfeitor: caridade será tolerar com paciência o parente necessitado, as dificuldades do vizinho e amparar também a criança tresmalhada na rua ou socorrer a um animal doente. Qual que é o detalhe aqui? Diversos benfeitores espirituais, e vocês vão poder observar isso ao longo dessa série e também acessando o catálogo, quando falam de caridade, obviamente, colocam ela em par de igualdade, numa horizontalidade, entendo que ser feita para seres humanos e não humanos. A caridade para os bons espíritos não é só para os seres humanos, é também, obviamente, para os seres não humanos. Então, essa é uma das tantas mensagens que, quando lista-se as diversas formas de fazer caridade, lista o humano e lista o não humano em par de igualdade. Obviamente, né, turma, seria o amor de Deus somente para os seres humanos? Claro que não. Seria a governança de Jesus, e para nós espíritas, Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele é aquele que formou, que criou a Terra como um grande arquiteto sideral e deu condição de vida a todas as criaturas. O seu amor e a sua governança seria tão somente para os seres humanos? Não, de forma alguma. Então, hoje em dia, no século XXI, não dá mais para se sustentar que o amor de Deus ou que a Terra existe tão somente para servir aos interesses da criatura humana. De jeito nenhum. O antropocentrismo deve cair. E o especismo, que vamos comentar aqui também. Numa outra mensagem, trazendo apenas mais uma referência para que vocês percebam como que os espíritos tratam essa questão da caridade dessa maneira, vejam o que diz agora Joana de Ângeles
no livro O Homem Integral. Está lá no capítulo 1. E a benfeitora diz assim: resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos, idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se. E aí ela vai elaborando mais, dizendo que essas experiências vivenciais inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. Então é só mais um exemplo de como que a caridade não é só para os seres humanos, mas também para os seres não humanos. E aqui Joana foi bem clara. Também para as crianças, também para os enfermos, para os idosos, mas também para os animais. E isso, no dizer da Joana, e vocês verão isso em outras mensagens que eu compartilharei aqui, inocula coragem, resignação, traz para o ser humano uma maior lucidez, ou seja, faz desabrochar um senso de familiaridade universal, faz desabrochar potenciais divinos que estão aqui dentro de nós, esperando esse exercício de amor para os seres humanos e para os não humanos em par de igualdade. Sem estender o valor da caridade também para os não humanos, muitas potências ficam em estado latente dentro de nós. Não desabrochem, portanto estagnamos e teremos dificuldade de caminhar assim na nossa jornada evolutiva. São muitas as mensagens nesse sentido. Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, eu queria trazer aquela máxima espírita que vocês conhecem muito bem, que é quando Allan Kardec diz, lá no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que leva o nome dessa máxima. Qual que é? Fora da caridade não há salvação. Não foi isso? Então, em que momento, comentando o que foi dita essa máxima? Está no item O Maior Mandamento. E nesse item, chamado Maior Mandamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai comentar uma passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E é aquela passagem quando um fariseu pergunta a Jesus qual é o maior mandamento da lei. E Jesus responde dizendo que amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E o segundo mandamento é amareis vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus diz mais, que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E comentando o maior mandamento, ensinado aqui por Jesus, Kardec diz que esse mandamento quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E não há qualquer dúvida para o Espiritismo que o próximo também são os animais, os seres não humanos. Portanto, não há como amar a Deus sem amar também, sem fazer caridade também aos seres não humanos. Porque fora da caridade não há salvação é a síntese do maior mandamento, aplicável a todos os seres aqui da Terra
independente da espécie em que estagiam para a aquisição de valores evolutivos, para o desabrochar de capacidades espirituais na jornada evolutiva. E a caridade para o Espiritismo, ela não é tão somente um ato de benemerência. É diferente do que diz o dicionário. Caridade para o Espiritismo é aquele bem desinteressado, que não olha a quem. Independe de espécies. É aquela ação em que eu faço de maneira benéfica, sem aguardar a retribuição do próximo. Então, como fazer para o Espiritismo faz toda a diferença. Porque eu posso dar alguma coisa a alguém que está precisando naquele momento e internamente fazer cálculos ou não ter o interesse sincero de ajudar aquele outro. Isso não é caridade para o Espiritismo. Caridade é uma disposição sincera da alma de ajudar o outro desinteressadamente no que receberei de retribuição. Então ela é um desabrochar, um desenvolver daquele que dá. E também não faz acepção, não discrimina aquele que recebe, seja a espécie que ele está estagiando evolutivamente. Seguindo aqui na nossa conversa, vamos então fazer uma pergunta que já respondemos. Então, seria a caridade só para os humanos? Já dissemos que não, né? Todavia, turma, essa ideia de uma caridade só para os humanos foi sustentada milenarmente e vem até hoje em dia, através de muitos grupos, de muitas pessoas que entendem que os animais foram feitos para servir aos interesses humanos. Portanto, muitos seres humanos, muitas legislações humanas, muitos códigos, muitos grupos religiosos, muitos ateus, ainda entendem que os animais são coisas que servem só para servir aos interesses humanos, interesses alimentares, interesses de trabalhos, interesses de saúde humana, servindo de instrumentos em laboratório para fazer pesquisas, enfim, interesses esses que geram muita crueldade e sofrimento para esses animais. O nome dessa discriminação moral é o especismo, como está no título dessa exposição. E o que é o especismo? E aqui eu vou ter que fazer uma elaboração de alguns minutos sobre o especismo. Bom, turma, no mundo em que vivemos, nesse planeta de provas e expiações, estamos rumando, para um novo patamar de planeta de regeneração. Há muitos tipos de discriminações. E uma discriminação ela ocorre quando alguém recebe uma consideração moral menor do que outros. Ou seja, um é privilegiado e outros não. Ou seja, quando alguns são tratados de maneira pior por razões injustificáveis. Por exemplo, baseadas em gênero, baseadas em cor de pele, baseada em orientação sexual e baseada também, e aqui vem o significado do especismo, em espécies. Ou seja, a espécie humana, quando discrimina a espécie não humana, dando a ela um valor menor, instrumentalizando ela, coisificando ela, ou seja, dando um tratamento diferenciado menor, só porque ela participa de outra espécie não humana. O nome disso é especismo, que é semelhante ao racismo, ao sexismo. Portanto, existe também o especismo. E todas as formas de discriminação que mencionei são equivocadas.
são injustificadas. Então, dentro aqui de mim, Rafael, dentro aí de vocês, há uma bagagem ainda, onde carregamos a noção de especismo, pois já reencarnamos em muitos lugares, não é verdade? E aprendemos um pouquinho de especismo aqui e acolá. E precisamos agora, na condição de reencarnados, no século XXI, trabalhar arduamente para desfazer em nosso coração toda a noção de especismo e também no mundo, na sociedade, nas práticas humanas. Livrar os animais, nossos irmãos menores, de toda a discriminação moral. Esse termo especismo foi cunhado, é um neologismo, lá na década de 70, em 1970, pelo filósofo de Oxford, Richard Ryder. Então ele distribuiu alguns panfletos trazendo esse nome de especismo. E em 1975, entusiasmado com esse novo conceito, que deu visibilidade a essa discriminação, o filósofo Peter Singer publicou o livro Libertação Animal, que ajudou aí a avançar a luta pelos direitos animais, pela descoisificação dos animais. E a partir dali, muitos outros, como Guelio Francione, como Sônia Felipe, aqui no Brasil, Daniel Braga Lourenço e muitos outros de vários países têm trabalhado arduamente para a libertação dos animais. Então, turma, para o Espiritismo, e eu não vou me alongar muito nessa palestra, os animais não são coisas. Os animais pensam, sentem, reencarnam, permanecem um tempo no plano espiritual, aprendem, se desenvolvem, têm atributos inumeráveis. Têm o senso de amizade, o senso de maternidade, desenvolvem o senso da beleza, enfim, tem ali, além daquele corpinho, seja com escama, seja com pelo, tem ali um espírito, uma alma em evolução, uma subjetividade, uma singularidade, que merece toda a consideração, todo o respeito, toda a proteção e cuidado nosso, que somos os seus irmãos mais velhos em idade evolutiva. E os irmãos mais velhos em idade precisam estender as mãos aos irmãos mais novos para protegê-los, orientá-los, ajudá-los e não agredi-los. E é isso que diz o Espírito Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, uma das obras do nosso querido benfeitor André Luiz. E Alexandre diz assim: se não protegemos, nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios? Ou seja, se a gente ora para os espíritos superiores e eles vêm em nosso auxílio, mas se a gente não faz o mesmo com os nossos irmãos mais novos, como que nós vamos pedir auxílio aos superiores? Não cumprindo esta mesma lei de auxílio para aqueles que são os nossos tutelados, que são os nossos irmãos menores. Isso é violar a lei de Deus. E isso prejudica muito a nossa evolução. Uma outra mensagem, agora mais uma vez do benfeitor Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, leva o nome dele, olha o que ele diz: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Olha, é um dever, é uma obrigação sagrada essa proteção para os mais variados animais. Estamos cumprindo esse dever? Infelizmente, estamos muito distantes dessa realidade. E o Espiritismo tem muito a contribuir nessa percepção. Pois são, turma, trazendo aqui apenas um dado, 70 bilhões de animais mortos anualmente
para consumo humano. Eu me refiro aqui apenas aos animais terrestres. 70 bilhões, enquanto nós somos 7 bilhões de encarnados. Vejam que número triste é esse. E os outros números dos animais aquáticos, que também são mortos para consumo humano, são trilhões de animais aquáticos anualmente. Isso afeta demais a psicosfera do planeta, afeta demais os oceanos e os habitats naturais do meio ambiente e prejudica a nós todos. Ninguém ganha com isso. Apenas prejudica a nossa evolução. E Emmanuel, nessa mesma mensagem, para a gente partir aqui para a conclusão dessa conversa, ele diz o seguinte sobre a caridade, que é o título dessa palestra: estendei até eles, os animais, a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Vejam só, a caridade para com os animais não humanos não é um mero ato de benemerência, de dar alguma coisa, auxiliar um animal enfermo, adotar um animal que estava relegado à rua. Não é um mero ato de caridade. Apesar desses atos serem maravilhosos e importantes. Como diz Emmanuel aqui, essa atitude dentro da compreensão de caridade para o Espiritismo, como expliquei, faz com que a gente perceba os grandes segredos da evolução mais profundamente e que a gente os maravilhosos e doces mistérios da vida. Como vamos evoluir a partir do momento que educarmos as nossas crianças nos espaços espíritas a zelar, a cuidar dos animais, a ter uma alimentação vegetariana pura, sem proteína proveniente dos animais. Como nós vamos avançar a partir do momento que adotarmos a prática ética vegana em nossos espaços espíritas, em todos os demais espaços, como a sociedade vem requerendo e pleiteando em vários países. Vamos avançar muito porque vamos aplicar a máxima da caridade para todos os seres. E assim, creio eu, e torço muito, inauguraremos em nós aqui dentro um mundo de regeneração, primeiramente. Tem uma outra mensagem em seguida da Joana de Ângeles que vai dizer a mesma coisa, que o indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, vegetal, animal ou humano, diz ela, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. Olha só, o próximo, para o Espiritismo, segundo Joana, é o vegetal, é o animal, é o humano. Ou seja, saúde única, uma horizontalidade, independente da espécie. Então, turma, são muitas as mensagens, vocês podem acessá-las em nosso site, lá no catálogo de referências, e eu concluo com uma que sempre concluo, que é também da benfeitora Joana de Ângeles, que escreveu muito sobre a necessidade nossa de zelar pelos animais, que ela diz assim, interpretando o maior mandamento, que já conversamos: ama pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Não há como amar o próximo sem amar a Deus. Não há como amar a Deus sem amar o próximo. E no próximo está incluso também os nossos irmãos animais, as plantas, os oceanos, a vida em abundância que palpita nessa terra bendita. Então, a moda franciscana conclua essa palestra número 2 com paz e bem para todos e todas vocês que nos acompanham. Até a próxima palestra.